Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de maio de 2023. Solicita a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 16/2023, a 14ª sessão ordinária em 5 de maio de 2023. Aos 5 dias do mês de maio do ano 2023, com início às 19 horas, realizou-se a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador-presidente Sérgio Vitali, este que contou com a presença dos demais vereadores, Divo Malacarne, Everaldo Couciel, Franciele Machado, Hilário Cardoso, Márcio Runque, Neivo Borsato, Solano Rodrigo Fausti e Volney Luiz Anzireiro. No início desta sessão, o presidente solicitou a leitura do ofício 24/2023, onde vem convocar o suplente de vereador Claudir Queires para tomar posse no cargo de vereador pelo período de 1º de maio de 2023 a 31 de maio de 2023, face à licença parlamentar de 30 dias do vereador Gilmar Minosso, conforme requerimento número 10/2023, aprovado na sessão do dia 27 de abril de 2023 pela Câmara Municipal, e pelo não interesse de assumir o cargo do Sr. Claudir Queires, pois o mesmo se encontra lotado no cargo de secretário de Viação e Obras do município de Nova Prata do Iguaçu. Então, para esta vaga, através do ofício 26/2023, foi convocado para assumir o cargo de vereadora a senhora Franciele Machado. E após feita a leitura, o presidente convidou a vereadora a fazer o juramento legal. E após feito, declarou a vereadora Franciele Machado empossada e apta para desempenhar o seu mandato. Continuando a ordem do dia, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, e não havendo nenhuma manifestação em contrário, passou-se à assinatura da mesma. Nesse instante, o senhor presidente comunicou que hoje irá em apreciação a prestação de contas do Executivo Municipal, exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do prefeito municipal Sérgio Fausti. Desse modo, atendendo os artigos 223, 224 e 225 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, a matéria será tema único. Prosseguindo, foi solicitado ao secretário que fizesse a apresentação do acórdão de parecer prévio número 332/22, da primeira turma do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que traz a prestação de contas do Poder Executivo do município de Nova Prata do Iguaçu, exercício 2021, parecer prévio pela regularidade das contas. Nesse instante foi lido o ofício, onde deixa o espaço na sessão para ampla defesa do senhor prefeito municipal, o qual poderá utilizar a tribuna da Câmara Municipal, o qual não esteve presente. Assim foi passada a leitura e discussão do parecer número 13/2023, da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, onde traz parecer favorável à prestação de contas referente ao exercício de 2021 do Executivo Municipal de responsabilidade do prefeito Sérgio Fausti. Assim, o presidente colocou em votação o parecer número 13/2021, que foi aprovado por todos. Na sequência, foi feita a leitura do projeto de decreto legislativo número 01/2023, feito pela Comissão de Finanças e Orçamento, com a seguinte súmula: dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu relativas ao exercício financeiro 2021. Após finalizada a leitura do projeto, o presidente deixou em plenário. E não havendo nenhuma manifestação, o presidente colocou em única votação o projeto de decreto legislativo 01/2023, que foi aprovado por todos os vereadores presentes. Nessa sessão, o presidente comunicou aos senhores vereadores que na próxima sessão entrará em discussão o novo Plano Diretor Municipal, onde contempla os projetos de lei 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795 e 1796, todos do ano de 2023, e, portanto, a matéria é exclusiva para este assunto. Não havendo mais assunto para a pauta do dia, o presidente Sérgio Vitali
deixou a palavra livre para a consideração dos senhores vereadores e agradeceu a presença de todos que se fazem presentes nessa Casa de Leis, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 5 de maio de 2023, determinando que se elaborasse esta ata, que por mim for redigida e após lida e achada conforme fica, assinada por todos os vereadores presentes. Alguma manifestação contra a ata? Passamos à assinatura da mesma. Conforme distribuído na sessão ordinária do dia 6 de abril de 2023, atendendo o que dispõe sobre as matérias que dispõem sobre o Plano Diretor Municipal, passaremos à apresentação das leis que contemplam o novo Plano Diretor Municipal. Solicita ao secretário que faça a leitura das súmulas dos projetos de lei que fazem parte do novo Plano Diretor Municipal. Projeto de Lei 1789/2023, súmula. Dispõe sobre o novo Plano Diretor Municipal de Nova Praia do Iguaçu e da outras providências. Projeto de Lei 1790/2023, súmula. Dispõe sobre o zoneamento e uso e ocupação do solo urbano municipal do município de Nova Praia do Iguaçu e da outras providências. Projeto de Lei 1791/2023, súmula. Dispõe sobre a delimitação dos perímetros urbanos do município de Nova Praia do Iguaçu, revoga as leis municipais relativas aos perímetros urbanos e da outras providências. Projeto de Lei 1792/2023, súmula. Dispõe sobre as diretrizes de arruamento para a implantação do sistema viário básico do município de Nova Praia do Iguaçu e da outras providências.
Projeto de Lei 1793/2023, súmula, dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo para fins urbanos e condomínios, estabelece normas de regularização fundiárias em áreas urbanos do município de Nova Prata do Iguaçu e dá outras providências. Projeto de Lei 1794/2023, súmula, institui o Código de Obras do município de Nova Prata do Iguaçu e dá outras providências. Projeto de Lei 1795/2023, súmula, institui o Código de Posturas do município de Nova Prata do Iguaçu e dá outras providências. E Projeto de Lei 1796/2023, súmula, regulamenta o instrumento urbanístico e da outorga onerosa do direito de construir nos termos da legislação que institui o Plano Diretor Municipal e dá outras providências. Neste momento, convido a equipe técnica do município que esteve à frente da elaboração e revisão do novo Plano Diretor para que faça a apresentação desta matéria. Boa noite a todos os membros aqui da Câmara Legislativa, a todos os membros do Conselho e a todos os cidadãos civis que estão aqui presentes. Esse trabalho é um trabalho que começou em 2019, que é a revisão do nosso plano diretor. Por conta aí da pandemia, se estendeu até agora, no final de 2022, e hoje nós estamos aqui, eu acho uma data extremamente importante, que é a data de aprovação desse nosso plano diretor. Para dar início e para essa conversa, né, para esse plano, eu vou convidar a Maninha. A Maninha, ela é coordenadora geral do Paraná e revisora dos planos diretores municipais. Então, ela vai dar uma introdução aí do que foi os trabalhos e como foram que aconteceram. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Maninha, né, Maristela Miller, supervisora dos planos diretores do Paraná Cidade, da Regional de Cascavel e Francisco Beltrão. E aí, na impossibilidade de criar um link para a gente participar online da reunião com vocês, pelo menos desse início, estou gravando esse áudio. Então, para resumir, o plano diretor, ele é construído de forma participativa. Então, ele é previsto no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal 10.257 de 2001, que ele tem que ser construído de forma coletiva. Então, quem participa dessa construção, dessa elaboração, da revisão do plano, é a equipe técnica do município, né, que é instituída através de um decreto que se chama ETM, né, o conselho que cuida do plano diretor, independente da nomenclatura que ele tenha, conselho da cidade, enfim, conselho do plano diretor, conselho de planejamento, e a população em geral, através das oficinas, das reuniões comunitárias e das audiências públicas. Então, como é que acontece essa construção coletiva? A consultoria, junto com a equipe técnica, fazem, né, os levantamentos, a equipe técnica fiscaliza, vê se é aquilo mesmo, seguindo o termo de referência elaborado pelo Paraná Cidade para atender a lei estadual, que é a 10.529 de 2006, que traz o escopo mínimo do plano diretor, ou seja, que diz o que tem que abordar cada fase do plano. Então, qual é o conteúdo mínimo que ele tem que ter. Então, a consultoria e a equipe técnica
desenvolvem, né, a consultoria faz todo o trabalho, o levantamento, supervisionado aí, fiscalizado pela equipe técnica, orientado pela equipe técnica. O Paraná Cidade faz a supervisão para ver se abordou todos os temas, se abordou adequadamente. E ao final de cada fase, que são 5 fases, né, 6 agora, nesse novo formato, porque ao final de cada fase tem, além das reuniões que tiveram, que a população pôde participar, uma oficina, tem uma audiência pública. Esta audiência pública é para que leve ao conhecimento ao maior número possível de munícipes todo o que foi discutido, debatido naquela fase, daquele material, daquele produto, enfim, daquele tema, daquela fase, para que seja legitimado, que eles tenham consciência e possam opinar e legitimem, então, o conteúdo daquele trabalho. Passou a audiência pública, vai-se para uma nova fase. Então, quando é concluída, né, toda a revisão do plano, todas as fases e todas as audiências, tem a conferência ainda. Nessa conferência é feito um relato de tudo o que aconteceu de forma bastante breve, né, apresentando as equipes que participaram, apresentando também o conselho que vai cuidar do plano diretor, que tem função muito importante, porque é o conselho quem fiscaliza, quem ajuda em toda a gestão, né? E quando vai, então, quando termina tudo a conferência, mas ainda ali na conferência, ainda tem um prazo para, por acaso, passou alguma coisa batida, passou alguma coisa que não está adequada, ainda seja revisto. Por quê? Porque tem um contrato com uma consultoria que tem um conhecimento técnico, que tem todo um respaldo, que tem uma expertise em vários planos e vários anos. E confesso para vocês que a consultoria de vocês foram muito felizes, porque é uma consultoria excelente. Passado isso, né, então apenas um parênteses aí, passado isso, vai para a Câmara para aprovação, subentendendo-se que todo o processo de revisão foi amplamente debatido, amplamente discutido e pactuado com todas as esferas, seja comunidade, sejam as autoridades do Legislativo e do Executivo. E, em particular, em Nova Prata, eu e o meu coordenador da época, que era o Fernando Dillenburg, fomos até Nova Prata na primeira reunião do plano diretor, fomos na primeira audiência do plano diretor e frisamos muito a necessidade e a importância da participação dos munícipes, dos representantes das entidades, das instituições e dos senhores vereadores. Quando acontece do plano diretor ir para a Câmara e ser necessário fazer alguma emenda, então o Legislativo precisa apresentar um estudo técnico que mostre a necessidade, né, primeiro a viabilidade técnica daquilo e uma justificativa técnica do porquê que tem que ser alterado. E aí apresentar para o Executivo, o Executivo vai chamar uma nova audiência pública para que seja, então, amplamente divulgada, pactuada nessa audiência pública. Quando acontece isso, é delicado porque aí quem faz esse levantamento, né? Nem sempre os técnicos da prefeitura têm essa expertise, têm esse conhecimento técnico, por isso foi contratada uma consultoria para fazer. Então precisa ser analisado realmente com bastante coerência, com bastante seriedade, a necessidade de se fazer realmente uma alteração, um ajuste, porque vai ter um gasto do dinheiro público, né? Então eu quero frisar aqui também que o plano diretor é a ferramenta mais importante do município, porque
Ela é um planejamento para 10 anos e o plano diretor é que embasa a PPA, LOA e LDO. Sendo assim, ele é a peça orçamentária mais importante do município. Quero frisar também que o Paraná Cidade, a nós não cabe poder de polícia. Nós não fiscalizamos e não autuamos os municípios. A nós cabe apenas orientá-los e repassar informações e algumas vezes cobrar prazos para que cumpram os seus prazos. Agora, cabe este poder de polícia ao Ministério Público, que antigamente não se antevia isso, né? Não se atinha isso, perdão, porque não tinha uma coordenadoria e agora tem. Faz 6 anos, se não me engano, que tem a CAOP, que é a Coordenadoria de Meio Ambiente, Arquitetura e Urbanismo, e que ao Ministério Público, dependendo, claro, né, de cada promotor, de cada região, tem uns que gostam mais do tema, outros não são tão afetos, mas o Ministério Público vem cobrando isso, vem cobrando a ampla discussão, a atuação do Conselho, as alterações. Então, cabe aqui a minha recomendação, que tenham bastante cautela e bastante seriedade com algum pedido aí de emenda, para que não venham a ter que responder alguma questão ao Ministério Público. Me coloco à disposição para qualquer questionamento ou informação adicional. Cabe ressaltar que o Paraná Cidade é um dos principais órgãos que ele atende, né, aos pedidos de obras no município, entendeu? De recursos para obras no município. Então, o município que não tiver um plano diretor ativo, né, e vigente, ele não é atendido. Tanto que nós estamos sendo cobrados hoje por... dentro do plano diretor, a gente tem um plano de ação e investimentos, que a gente tem que planejar também para esses 10 anos. Nós temos aí prazos de médio, curto e longo prazo, né? Então, nós precisamos de uma escola no loteamento São Cristóvão, por exemplo. Isso é urgente, a gente tem que determinar um prazo, né? Tem que estimar um valor para que isso possa ser pedido para o Paraná Cidade, e cabe ao Conselho e também, claro, a todos os cidadãos a fiscalização, e aos vereadores, claro, a fiscalização dessa execução, tá? No final dos 10 anos, a gente tem que responder por tudo aquilo que está programado no PAI. Por que não foi feito, por que não foi executado. Tá? O plano diretor, então, basicamente, ele é uma lei que ele rege todo o ordenamento da cidade, né? Um planejamento de forma também sustentável e que tem uma função social. A função social da cidade, basicamente, é facilitar o acesso a todos, né? Porque o bem estimado é comunitário e não somente é uma pessoa. E não é fundamentado em nada, a gente não acorda e tem aquela ideia, né? Então, a gente tem que seguir aí leis federais, leis estaduais, que vêm mudando ao longo dos anos. Quando foi feito o plano municipal aqui, há mais de 10 anos, que foi em 2008, as leis eram umas. Hoje, as leis mudaram, né? Elas estão diferentes. A gente tem que se adequar, cada município se adequar. Hoje, no Paraná, a gente tem a maioria dos municípios tem o plano diretor. Então, o Paraná é um dos estados assim mais privilegiados em questão de recursos, porque ele, na verdade, ele é obrigatório para mais de 20 mil habitantes. Nós temos aí já há mais de 10 anos o plano diretor, a gente não tinha isso. Mas nós somos privilegiados por conta dessa captação de recursos, que é muito mais fácil em qualquer esfera. Se você for pedir hoje no Estado ou no governo federal, ele vai olhar se você tem um plano diretor, porque é mais fácil para ele também saber onde que ele vai investir, de que forma que ele vai investir e como que será direcionado esse recurso, né? Então, basicamente, é isso. E aí, dentro seguindo essas leis estaduais e federais, a gente tem 9 leis que compõem o plano diretor, que vai ser explanado agora pela minha colega Edilene. Boa noite a todos.
Então, eu vou dar uma resumida bem básica do plano diretor, porque, como a Séries falou, são 9 leis, então o conteúdo é bem extenso, bem mesmo, e eu só vou dar uma resumida. Se alguém vai ficando na dúvida, vai perguntando, e se não perguntar aqui, se tiver outra dúvida, a gente está à disposição para esclarecer. Lembrando que a lei não pode ser alterada hoje. Depois a Séries vai explicar bem, ou não existem emendas. Por quê? Porque o plano diretor foi estudado através de conferências, audiências e oficinas com a participação da população. Então, o que está aqui é para ser aprovado desta forma. Ok? Então, a primeira lei é a 1789, que ela regulamenta todas as outras, tá? Ela faz uma explicação singela de todas as outras leis que ela vem depois explicando especificamente cada uma. E aqui nessa primeira lei também ela explana também o PAI, que é o Plano de Ação e Investimento, que nós tivemos que fazer para prever o orçamento do município para os próximos 10 anos. Então, quando os prefeitos, os vereadores vão atrás de emendas, eles têm que estar aprevisionado ou para construir uma escola, para construir qualquer coisa que vai trazer para o município, tem que estar aprevisionado no PAI, tá? No Plano de Ação e Investimento. Se não tiver aqui, não é liberado recurso. Então, isso está bem. O governo federal e estadual, eles estão levando isso muito a sério, que os municípios que não têm esse plano de ação e investimento não vão estar recebendo recursos, tá? A segunda lei que a gente tem é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. É a 1790. Tá? Essa Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela regulamenta de que forma que o nosso território será ocupado, né? Determinado zonas, ordenando o território para não virar tudo uma bagunça. Mesma forma que a gente tem em casa os ambientes delimitados, dentro de uma cidade também é assim. Tá. A gente vai mostrar um mapa aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu sei que isso foi bastante debatido para todos aqueles que participaram das audiências e oficinas, mas para deixar claro para quem está online também, né? Essa lei aqui assim é uma das mais assim que gera mais dúvidas, né? Que ela parte da regulamentação de quanto se pode construir no lote, do tamanho dos lotes, de onde pode, onde não pode. Esse é o zoneamento, entendeu? Porque assim, a gente tem que definir zonas, porque senão a gente teria aqui no meio da nossa avenida indústrias e quanto transtorno isso causaria. Então, isso são delimitados as zonas onde como que eu falo? De acordo com aquele zoneamento, você pode construir ou casas, ou indústrias, ou lojas, ou comércios. Nós temos a zona comercial central, que hoje ela se ampliou. Além da Avenida Iguaçu, ela vai para a Rua Costa e Silva e também para João Carlos Belé, porque os nossos comércios eles estão se expandindo. Então, isso muda a quantidade que eles podem ocupar, o tamanho dos lotes aí não mudou, mas os recuos mudam também, é diferenciado de uma zona habitacional. Também a gente tem a questão que foi bastante comentado, são os comércios que geram incômodo de vizinhança. Então, assim, a gente não pode ter, por exemplo, ali na avenida, uma marcenaria, uma oficina de alto padrão e tal, que gera muito conflito no trânsito, barulho, resíduos. A gente tem alguns problemas, sim, por exemplo, lá no Libertino Pickler, que a gente tem uma oficina na frente de uma creche. Então, esse é só um exemplo do quanto esse incômodo ele atrapalha, entendeu? Porque lá a gente tem vias pequenas. Outro exemplo também que eu quero dar lá no Libertino é assim, gente. Hoje, as zonas de interesse social, elas mudaram de 200 metros para 240. Por quê? Lá no Libertino, 200 metros. Ok, o loteamento foi aprovado.
A infraestrutura foi aprovada para lotes de 200 metros e ocupação de 80%. Tá? Hoje, nós temos lotes, maioria ocupados 100%. A infraestrutura não aguenta. Né? As galerias não aguentam. O que acontece? Os muros estão desabando, as casas estão rachando, e aí a culpa é de quem? Então, por isso, o aumento de lote, para a pessoa ter a possibilidade de poder construir um pouquinho mais, mas mesmo assim que siga as diretrizes do plano diretor. Entende? Então, isso é um dos motivos do aumento dos lotes. Nos lagos, por exemplo, pode falar? Eu acho que a gente estava cometendo um crime, literalmente, com lotes de 250 metros no lago. Lá em Boa Vista, o lote mínimo hoje é de 1.000 metros. A gente não quer que o lago vire uma viela. Né? O que a gente tem? Loteamentos de alto padrão, pode-se dizer, com lotes de 250 que constroem as casas. Hoje nós temos várias e várias denúncias, e tem vizinhos incomodados porque constroem na divisa, porque isso ocupa tudo. E aí? Né? Eu, particularmente, acho que todo mundo que participou desse trabalho não quer deixar isso para o futuro. Né? E acho que nós também não queremos. Isso que ainda não caiu num âmbito estadual de uma fiscalização, porque isso, literalmente, a gente estava praticando uma coisa que é condenável. Então, por isso, o aumento dos lotes hoje nos nossos lagos. Eu acho que todo mundo quer preservar isso, é o maior potencial turístico da cidade, né? Um potencial financeiro também. Até proposto pela empresa, foi proposto uma via panorâmica que é maravilhosa, que tomara que a gente consiga fazer isso, e tomara que nós, né, e o Poder Legislativo e Executivo, dê importância para o potencial que Nova Prata tem hoje turisticamente. Então, assim, e também a gente não seguiu só uma lei municipal, também a gente não se criou isso. A gente tem que seguir. O Pacoera foi quem delimitou, quando teve, então, todo esse processo aí do represamento, né? Então, ele delimitou onde pode-se e onde não pode-se construir loteamentos, né? E a gente tem que seguir ele. Então, sempre, quando vem uma licença prévia para se construir um loteamento no lago, a gente segue essa lei que é estadual. Então, a gente não pode construir em qualquer lugar, em qualquer lago. Né? E a gente tem que seguir também os parâmetros do Estado. Alguma pergunta? Isso. A próxima lei, então, delimita o perímetro urbano. O perímetro urbano aqui de Nova Prata, tem um mapa aí, Edir? Ele foi aumentado, visto que foi uma questão que a gente questionou bastante, que foi pedido, porque nós temos hoje em Nova Prata muitos vazios urbanos. O que quer dizer isso? A gente tem muitos lotes vazios de pessoas que não constroem e ficam aqueles vazios urbanos. Então, diante do estudo da empresa, a gente não teria necessidade de aumento desse perímetro. Mas foi assim, foi feito um pedido durante todas as audiências e tal, para que aumentasse. A gente precisa de zonas industriais realmente. Então foi não, só aumento do ali. Então isso foi aumentado, mas deixado essa ressalva de que sim, nós temos possibilidade de aumento. E isso também entra em uma questão que não vou entrar em particular agora, mas que depois, se alguém tiver alguma dúvida, que é o IPTU progressivo, que é uma coisa nova que vai ser implantado sobre esses lotes vazios, porque para o município isso não é vantagem, né? Tá. Só um minutinho. A gente não tem aqui o antes e o depois, né? Não tem. Não foi
Não foi alterado muito. A questão que mais foi alterado foi na questão mesmo das zonas industriais, que a gente não tinha. Então, foi aumentado lá para a zona leste, né? E a oeste, né? Tá. Aqui, porque aqui, aí depois também foi deixado lá, mas lá a gente tem uma restrição do IAT, então a gente tem uma questão para ser discutida aí se alguma indústria for localizar lá. E aqui também, nessa zona aqui, que é ali na frente do CTG, mais para frente ali, eu acho que é uma zona mais viável, porque tem uma rodovia e que liga para o transporte e para tudo. Então, ali também foi transformado numa zona industrial. As maiores alterações, na verdade, foram feitas por conta das zonas industriais, porque da habitação também foi incluído na expansão, né, Edilane? Que e algumas coisas que não estavam regulamentadas, mas não foi aumentado muita coisa. A Nova Vitória foi incluída porque atrás ali não na rodovia, mas atrás a empresa de consultoria, ela constatou, tipo, que nem nós não sabíamos, né, que tem uma vasta área verde ali, então a gente tem a possibilidade de criar uma via ali, uma ciclovia, é uma coisa interessante para o município, para a comunidade também. Então, foi aumentado o perímetro da Nova Vitória. Aí, nós temos o código Sistema Viário, isso. O sistema viário, na verdade, a gente já tinha muita coisa prevista, que é a classificação das vias, como coletoras, principais e locais. Mas, às vezes, a gente não tinha até passado por cima disso. Hoje, a gente tem que tomar mais tempo nos loteamentos que são abertos, a gente tem que prosseguir o sistema viário existente, né? Não se pode mais, porque, veja bem, se você criar um loteamento muito longe da cidade, a infraestrutura que tem que ser levada até lá, o custo é muito alto, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Quanto mais próximo do município, menos infraestrutura se tem que levar. De início, o loteador é o responsável, depois é o município. Essa lei também ela veio complementar também a questão da calçada, parametrizar o material utilizado na calçada, tamanho de calçada, a questão também de que regulamentar também a parte da arborização, também junto à calçada, que nós não tínhamos no plano diretor antigo, e nessa nova lei ele ficou bem fixado a isso. Também a responsabilidade da calçada pro proprietário. Porque antes o proprietário ia lá, ele fazia toda a parte dele de construção e deixava a calçada lá de responsabilidade para o município para refazer. A partir da aprovação dessa lei, não. Eu vou fazer a construção, vou alterar, eu vou ter que ser responsável pela nova construção da minha calçada. Eu sou responsável também pelo desenvolvimento do município, e não só o poder público. A questão das calçadas é muito debatida, tipo, ninguém gosta da calçada grande, né? E a mobilidade urbana foi muito frisada nessa revisão, né, para dar acessibilidade a todos. Nas esquinas, nós temos casos, tipo, de esquinas que tem, sim, a rampa, que é obrigatório, mas não tem como um cadeirante subir, né? Então, também vai do município se estruturar sobre a fiscalização. Né? A gente precisa de um setor aí de fiscalização para estar atento a todas essas coisas. As calçadas é sempre um problema, a calçada é sempre grande, só que se a gente for pensar, a gente teve até num curso em Curitiba, da Coapar, eles mostraram os loteamentos, né, de interesse social, tipo assim, devastados, só aquelas casas, não tem uma árvore, nada. Com a mudança climática que nós temos hoje, com o calorão que a gente tem, a gente pode mudar isso. Então, a calçada ela favorece também a função social da cidade, que é você poder ter uma árvore, porque na calçada tem que ter um poste, né, em algum lugar. Você vai ter uma calçada de 1,5 m? Não tem como. É você levar uma criança para andar de bicicleta, você sair, você sentar lá na frente, você interagir com os seus vizinhos, não tem. Então, a função social aí é quebrada, né? Então, tem que sempre tem um motivo, gente. A calçada ser maior é para isso ou é para aquilo? Não tem. Ela não é colocada ali por nada, né? E, em especial, a acessibilidade de todos, porque nem todos são perfeitos, nem todos podem andar por qualquer lugar.
Então, a gente tem que ter uma cidade acessível para todos. Código de obras. E temos o Código de Obras. O Código de Obras, ele basicamente regulamenta as obras que estão sendo feitas, né? Se estão seguindo os recuos, se a taxa de ocupação é quando se pode construir dentro daquele lote, né? A gente tem que deixar sempre uma área permeável, porque a gente não pode ter uma cidade totalmente impermeabilizada. Vamos tomar um exemplo bem longe de nós, tipo São Paulo hoje, né? Que tem alagamentos e que tem todo esse transtorno porque não tem terra lá. Nós não queremos isso. Nova Prata é pequena, é uma cidade pequena, mas a gente pode começar por aqui, entendeu? A gente pode dar o exemplo por aqui. Nós temos duas leis novas, que são a outorga do direito de construir e a transferência do potencial construtivo. Isso é novo para nós também, tá? Mas, basicamente, essa outorga e essa transferência se eu, em determinada zona, eu posso construir 4 andares, mas eu pretendo construir 6, eu vou pagar para o município na outorga do direito de construir, tá? Eu vou pagar para o município, esse dinheiro vai ficar num fundo que é do conselho municipal. O conselho vai decidir para onde que ele vai ser direcionado. Pode ser lá por uma zona de interesse social, sempre por uma causa social, entendeu? Então, eu vou pagar para o município, isso também tem que ser, né, ele vai ser regulamentado agora. Eu vou construir mais, mas eu vou pagar por isso. A transferência do direito de construir se eu tenho lá no meu terreno, no meu loteamento, eu tenho uma área verde grande, eu quero construir. A fim de preservar-se isso, o município dá o direito de você construir em outro lugar um pouco mais, para que você preserve aquilo. Não só zonas verdes, áreas verdes, mas também tem nascentes, áreas EPPs, tem quando tem algum monumento histórico, não é nosso caso ainda, mas talvez a gente tenha, né? Então, quando o município tem o interesse de preservar isso, ele dá o direito, então, de você construir em outro lugar o que você quer construir para preservar aquilo ali. Isso é novo para nós também, é uma coisa que a gente vai pôr em prática agora. Outra coisa que é novo para nós é a respeito todo loteamento, ele tem que ter uma área destinada para equipamentos públicos. E nós viemos tendo um problema, que são as áreas lá nos loteamentos dos lagos, porque essas áreas destinadas a equipamentos públicos, elas são para praças, creches, escolas. Então, e lá, às vezes, fica inutilizado, sujeitos a invasões ou alguma coisa assim. Então, uma coisa nova também é essa troca, essa permuta que se faz de uma área lá, é área por área, não é por valor. A área porque dentro de um loteamento, o loteador é 35% para o município. Então, calcula-se a área das ruas, passeios, né? Que isso é o proprietário que tem que fazer, ressaltando, né? Que são as ruas, as calçadas, as galerias, instalação de luz e de água. Então, me perdi. A permuta. Então, às vezes lá não é viável, nós temos um loteamento muito longe e que, sim, seria inviável para o município levar uma estrutura lá. Então, é feita essa troca, essa permuta de uma área lá, porque às vezes aqui, por exemplo, a gente até pouco tempo tinha dificuldade de um terreno para zona de interesse social, né, que são casas habitacionais. Então, a gente poderia ter usado isso, mas ainda nós não tínhamos na nossa lei. Foi incluída também a lei dos condomínios, porque saiu um condomínio novo, aí, o primeiro condomínio que saiu agora. Então, a gente tinha feito uma lei até que provisória, mas agora foi regulamentado também a lei dos condomínios, além dos loteamentos. O código de posturas é, assim, realmente uma postura que a pessoa deve ter sobre higiene no seu ambiente, no seu comércio, a questão entra da questão da vigilância. O que mais, Edilane? A questão da organização dos pontos turísticos, dos pontos das áreas comerciais.
É toda mesmo a parte de higiene pública, ordenamento de rua, a limpeza, o tipo de higiene dos logradouros, é toda a parte organizacional do município. E também ela só veio trazendo as atualizações das leis maiores para o município. Isso. Então, gente, o que eu queria deixar aqui é que, assim, o primeiro passo que foi dado foi quando o município fez o seu primeiro plano diretor municipal. Esse é um segundo passo que a gente está dando, que é a nossa revisão, né? E esse passo, ele gera um movimento, né? Nós tivemos um trabalho, eu quero agradecer muitíssimo, assim, imensamente, a equipe técnica municipal de Nova Prata de Iguaçu, ela tem respaldo na região do Sudoeste. Eu não encontrei nenhum município que tivesse uma equipe técnica tão engajada, né, e tão ativa quanto a gente. Claro, sempre uns mais ativos, né, uns disponíveis mais, mas assim, eu fico impressionada e agradeço muito por eu também ter tido esse cargo à frente de coordenadora, mas eu nunca fiquei na mão e não teria nada acontecido se não tivesse sido eles. E essa empresa que a gente teve muita sorte, porque é uma empresa idônea, uma empresa muito conhecedora. Eu fico impressionada assim, com o conhecimento deles, com o respaldo que eles têm, né, no Estado também. Além disso, a gente teve uma renovação do Conselho Municipal da cidade, que a Edilane vai apresentar agora. Deixando aqui o meu agradecimento profundo a toda a equipe municipal, eu não vou nem citar, cito os nomes? Então, a nossa equipe, ela foi também reformulada, então ela é composta hoje pela Letícia Queirich, que ela é técnica em edificações, a Edilane, o Adenilson Bianchini, que é da Secretaria de Agricultura, a Caroline Dalmolin, que é advogada, o Douglas Copete também, a Janete de Castro, né, que sempre fez parte aqui da prefeitura, hoje ela está afastada, mas ela continua sendo parte, a Silvana Bertoglio, a Veridiane Zucunelli, a Leandra Santin, o Maurício Pereira, o Márcio Runck, Ednas Ferrari, a Graciele Tonelli, eu, Denival da Silva Olibone, Rodinei Paz, Roseli Teixeira da Silva e Leandra Carla Sareta. Sempre tem assim um componente de cada secretaria, tá? Aí a parte do conselho, a Edilane vai. Esse conselho ele já foi apresentado na última conferência, mas ele precisa agora da aprovação também, né, da Câmara aqui para ele ser realmente efetivado. Então, o novo formato do plano diretor, ele traz o Conselho Municipal muito presente nas decisões do município, principalmente na parte de fiscalização e deliberação. Então, o novo conselho ele vai ter bastante trabalho, porque qualquer coisa que tiver que decidir fora do que está na lei, a gente vai chamar os conselheiros para decidir. Valores e questão financeira, econômica, o conselho vai ter que fazer parte, sim, juntamente com o executivo. O legislativo, a função do legislativo é o quê? É fiscalizar se o executivo está fazendo o que o conselho delibera. Então, vocês, vereadores, têm uma missão bem grande aí pela frente a partir de agora, da mesma forma que o conselho. E a gente tem, agora foi criado também o fundo do conselho, e no caso da outorga onerosa, da transferência, é o conselho que vai gerir esse fundo também, tá? Então, acho que agora esse novo formato do conselho, ele vem bem mais atuante. E a gente procurou chamar a sociedade mais para fazer parte. O conselho era de 2008, então tinha muitas associações que não faziam parte, e hoje a gente chamou bastante gente diferente de várias associações para compor o nosso conselho. Eu vou ler os nomes do novo conselho, porque a Maninha pediu para a gente falar. Então, os representantes do poder público. Equipe técnica municipal, a séries titular, suplente Veridiane. Cadastro de obras e planejamento, titular Edilane, suplente Leandra Santin. Secretaria de Assistência Social, titular Maria Aparecida da Silva Lebicuchin e suplente Diandra Dalbello. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, titular Maurício Antônio Pereira, suplente Edenilson Bianchini.
Secretaria Municipal de Administração, titular Rodinei Paz, suplente Odair Pes. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, titular Roseli Teixeira da Silva, suplente Hamilton Paz. Representante do Poder Legislativo, primeiro titular Everaldo Cosseal, suplente Solano Rodrigo Fausti. Segundo titular Márcio Runck, suplente Neivo Borsato. Representante da Sociedade Civil, Associações de Moradores de Bairro, titular Lindomar Duarte, suplente Lindomar Dirceu Dalberto. Associação Comercial e Empresarial de Nova Prata, SEMP, primeiro titular Leonardo Henrique Pastório, suplente Dirion Pinzon. Segundo titular Maurício Brandão, suplente Jucimara Prestes Matos. Associação dos Idosos da Terceira Idade Paraíso do Amor, titular Hugo Biandaro, suplente João Pagno. Associação de Agricultores de Nova Prata de Iguaçu, titular Luiz Camilo, suplente Aleandro Voz. Associação dos Distritos Turísticos, titular Rosali Benedetti, suplente Cleusa Maria de Lima. Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais APAI, titular Olivete Carmen Guarez, suplente Indianara Fontana. Associação dos Funcionários Públicos de Nova Prata de Iguaçu, titular Franciele Anzolin, suplente Janete de Castro. Representantes do CREA, titular Caroline Grau, suplente Guilherme José Biezek. Representantes do CAL Paraná, titular André Felipe Padia, suplente Letícia Coelhos. Representante das cooperativas de crédito, titular Fernanda Cadori, suplente Ana Cláudia Grau. Representantes da OAB, titular Cleusa Aparecida Damásio Teles, suplente Adroaldo Honório. Representantes de topografia, titular Jackson Sokolowski e suplente Cleomar da Luz. E nós queremos deixar aqui hoje, a gente sempre tem que reconhecer aquelas pessoas, né, que mais participaram, que mais têm interesse. E o nosso agradecimento hoje vai para você, Lindomar Dalberti, que em nenhum momento mediu esforços de manhã, à tarde ou à noite para estar presente nas oficinas, nas audiências. Eu sei que em prol do seu filho, mas enquanto você, seu filho, temos muitos filhos por aí que precisam da acessibilidade, que precisam de uma cidade mais acessível. Então, hoje eu quero deixar o meu muito obrigado para você, Lindomar. Então, em nome da equipe técnica, a gente quer agradecer a todos pela participação, tanto nas audiências, conferências e oficinas, quanto agora, nesse momento, ouvimos essa plena explanação. E, se qualquer dúvida, a gente está à disposição. Encerrada a sessão. Não tem palavra. Deste modo, concedo o prazo, conforme o nosso regimento interno, de 8 dias para que a comissão elabore o parecer sobre essas matérias, para que na próxima sessão passaremos ao trâmite da votação deste plano diretor. Solicita a leitura dos ofícios. Ofício 28/2023. Nova Prata de Iguaçu, 11 de maio de 2023. Ao deputado estadual Ricardo Arruda.
O vereador Sérgio Vitali, de Nova Prata do Iguaçu, vem por meio deste solicitar ao senhor deputado estadual Ricardo Arruda para que defenda a indicação junto ao governo do estado do Paraná para a liberação de recursos para atendimento à Associação de Agricultores do Vale do Cotegipe, CNPJ número 43 929 535/0001-54, onde seja beneficiado com equipamentos agrícolas que são uma plantadeira 7 linhas, uma ensiladeira e uma gradeadora. Esses equipamentos são necessários para que possamos dar suporte para esses pequenos agricultores, onde possam viabilizar a sua propriedade. Com a certeza do atendimento de Vossa Senhoria, os nossos agradecimentos e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e informações. Assinado o vereador Sérgio Vitali. Aos excelentíssimos vereadores de Nova Prata do Iguaçu. Assunto: audiência pública sobre a água do sudoeste do Paraná. Coordenação da ação evangelizadora. A Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, realizará no dia 1º de junho de 2023 uma audiência pública sobre o tema Água no Sudoeste do Paraná. A realização nas dependências da ANSOP, Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, com início às 9 horas e conclusão às 11 horas e 30 minutos. Convidaremos inúmeras entidades que, em maior ou menor proporção, têm em pauta o tema da água nas suas preocupações e reivindicações, para que apresentem as suas demandas e também sugestões para o enfrentamento dos desafios presentes na região sudoeste do Paraná. Estamos contando com o apoio da deputada Luciana Rafaim, líder do Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar, para que, juntamente com o deputado Arilson Chiorato, presidente da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente e Proteção aos Animais, deem os devidos encaminhamentos juntos à Assembleia Legislativas, nos auxiliando assim na construção da audiência pública. Contaremos também com a presença do professor Dr. Luciano Candiotto, da Universidade Estadual do Paraná, UniOeste, campus de Francisco Beltrão, na apresentação de dados regionais sobre o tema em questão. Viemos, pois, convidar Vossas Senhorias para que tomem parte neste evento, a fim de que, em profundo diálogo, amparados pela ciência e pela análise da realidade, possamos aprofundar a reflexão e a cooperação respeitando ao tema da água em nossa região. Qualquer dúvida nos colocamos à disposição para saná-las. Assim sendo, aguardamos vossa resposta com os nossos agradecimentos antecipados. Atenciosamente, D. Edgar Ert, Bispo Diocesano, Padre Wagner José Raiz, Coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora. Associação Comercial e Empresarial de Nova Prata do Iguaçu. Aos excelentíssimos vereadores, representados pelo presidente da Câmara Municipal, Sérgio Vitali. Com grande satisfação por meio desse ofício, gostaríamos de reiterar o compromisso assumido no dia 10 de abril de 2023 entre o Poder Executivo, o Legislativo e a sociedade civil organizada, representado pela Associação Comercial e Empresarial. Conforme acordado, está prevista uma nova reunião no dia 15 de maio de 2023, com o objetivo de avançarmos nas discussões acerca da Lei de Incentivo ao Turismo de Nova Prata do Iguaçu. Neste encontro, almejamos obter um retorno do Poder Executivo e Legislativo em relação às pautas discutidas no encontro anterior e dar continuidade às tratativas acerca do projeto de lei em questão. Acreditamos que a aprovação desta lei será de grande relevância para o desenvolvimento turístico da região, proporcionando suporte e segurança para os investidores, internos e externos. Desta forma, reiteramos nosso compromisso em colaborar com essa iniciativa e trabalhar em conjunto para o fortalecimento econômico e social de Nova Prata do Iguaçu. Data, então, 15 de maio de 2023, às 19 horas, tendo como local a ASEMP. Nova Prata do Iguaçu, Paraná, 11 de maio de 2023, Leonardo Henrique Pastório, presidente da ASEMP.
Estado do Paraná, Poder Legislativo. O presidente da Comissão de Minas, Energia e Água, deputado Luiz Corte, tem a honra de convidar para a audiência pública Paraná Trifásico e Energia Elétrica no Sudoeste, com início às 9 horas do dia 19 de maio de 2023, na Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, ANSOP, Rua Peru 301, Luther King, Francisco Beltrão, Paraná. Só, senhor presidente. Deixo a palavra livre para considerações dos senhores vereadores. Vereador Everaldo Cossiel. Com licença, senhor presidente, demais colegas vereadores. Primeiramente, parabenizar o trabalho da equipe técnica nesses quase 2 anos com o nosso plano diretor. A gente estava ali acompanhando o quanto vocês se empenharam em tudo. E como vai ter mais 2 sessões de matéria exclusiva, eu gostaria de falar uma coisa que a gente está falando em leis. Foi aprovada aqui aquela lei que obrigava o executivo e o legislativo a divulgar o gasto de mídia dentro da própria peça publicitária e tudo, que é algo que existe em vários municípios. Parabenizar a mesa diretora, pois quando fez o contrato, senhor presidente, vocês acataram a lei. Lei de minha autoria, que foi vetada pelo executivo. 171/2023, as despesas referentes ao presente programa institucional da Câmara de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, junto à Rádio Jovem Prata, é de R$3.000 mensais, conforme o processo de licitação, pegão número 001/2023, disponível para verificação no portal da Transparência. Hoje a população sabe o quanto é gasto pela Câmara, R$3.000 em publicidade institucional, e pelo Executivo, quase R$18.000, porém eles vêm com aquela, se a população souber, vão reclamar. Não, põe para a população que paga os impostos e paga esse dinheiro, quem sabe eles acham que até precisa gastar mais. Não sei o que vai acontecer, mas vamos deixar para quem contribui, para quem paga, o quanto é gasto, o que é feito com o dinheiro deles. Eu não vejo problema algum. Inclusive, aqui na Câmara, foi uma decisão, ali quando aprovamos a lei, a Câmara vai divulgar. Agora, e o Executivo? Talvez queiram explicar o porquê. Até porque eu vejo que, às vezes, em 40 minutos de fala, tirar 2 segundos para falar o valor não vai doer em ninguém. E como eu disse, vai ter gente talvez que vai achar demais, 18.000 mês. Talvez alguém ache pouco, acho que até tem que gastar mais, mas vamos dar o direito da população saber e poder opinar. O dinheiro é deles. Devolvo a palavra, senhor presidente, e parabéns pela decisão de cumprir a lei. Obrigado. Vereador Volney Anzilheiro. Com licença, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os que estão nos assistindo em casa. Quero aqui parabenizar, hoje, na pessoa da Séries, da Edilane e da France, todos os envolvidos nesse desenvolvimento, né, do plano diretor do município de Nova Prata do Iguaçu, que quem acompanhou a sessão hoje, quem ouviu o que foi explanado, né, ou quem tem interesse em buscar a lei para estudar em casa, né, é muito interessante. Aqui está o nosso futuro, o desenvolvimento do nosso município. Nosso município vem, há muitos anos, vem crescendo, mas vem crescendo de forma desordenada. Por quê? Porque muitas vezes, até inclusive a Séries comentou ali, né, também pouco adianta elas todos esses meses se empenhando, sei que faziam trabalho em casa à noite para desenvolver o plano, revisar o antigo e desenvolver as novas leis. Se nós, mutuários, inquilinos, proprietários, não buscamos informações do que está na lei. E vamos fazendo, vamos construindo, vamos destruindo da forma que achamos que para nós está bom. E também, a Séries comentou ali, da questão fiscalização. Gente, eu vejo vários funcionários, um dia tem 3 na fiscalização, outro dia aqueles 3 não estão mais, já estão cumprindo o setor do outro, né? Hoje, inclusive, bati num departamento do município, a porta estava fechada, 3h30 da tarde. Tinha secretário cuidando das coisas particular. Gente, eu acho que o nosso funcionalismo público é bom, mas tem como melhorar bastante.
nas partes dos contratados. Estou falando aqui principalmente os contratados, minha gente. Está uma vergonha. Não estão nos departamentos, não estão na secretaria. Muitos atendem a nossa população, aquele cidadão que paga os impostos, com uma falta de respeito, de educação, que, tipo, desprezando as pessoas. Pelo amor de Deus, gente, se vocês estão hoje num carguinho de confiança, amanhã vocês podem não estar mais e podem estar dependendo do futuro que esteja ali. Então vamos tratar bem as pessoas, vamos atender bem, né? E pegando um gancho, Cossiel, na questão você comentou agora da mídia, né? Tive em uma reunião de um conselho ontem, do município, tinham quatro, caboclo tirando foto. Assessor de imprensa do município, 4 pessoas pagas pelo município para tirar foto. Nem gravar uma entrevista ou fazer uma matéria eu não vi. Eu só vi as fotos no Facebook hoje e contaram que ontem aconteceu uma reunião. Será que Nova Praia do Iguaçu precisa de 4 assessores de imprensa? Então, gente, está na hora de nós começar a olhar para frente, começar a analisar o que vem acontecendo, que as coisas não estão acontecendo direito, não. Não tenho visto obras, não tenho visto... O que eu tenho visto, na verdade, é muita reclamação nos departamentos e nas secretarias, principalmente na questão saúde. Saúde, o nosso povo está pendengando, gente. Então é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Vereador Márcio Runck. Quero dar boa noite a todos. Como os demais colegas vereadores, dar os parabéns a toda a equipe técnica, ao Conselho das Cidades que está presente hoje aqui, os que acompanham nas redes sociais, que não se puderam se fazer presente. Dar os parabéns por todo esse esforço de vocês, que por esse longo dos anos aqui, vocês se dedicaram. Muitos não deram valor ao trabalho de vocês, mas vocês ergueram a cabeça e seguiram em frente, foram persistentes e olha onde que chegaram. Então eu acredito que isso é um mérito muito grande de vocês e de todos que participaram. Dar os parabéns a você, Lindomar, porque eu já acompanho muito tempo a sua luta que vem em nome de muitas pessoas que necessitam de acessibilidade. E você, juntamente com a sua família, vem há longo tempo procurando isso aí. A contribuição grande que você deu para esse avanço está aqui juntamente do plano diretor, reconhecido por toda a equipe técnica. Parabéns a você pela tua persistência. Quero dar o agradecimento especial ao meu amigo Valmir Cristani, que hoje se faz presente aqui na Câmara de Vereadores. Veio representar o deputado Luiz Corte, trazer um convite para todos nós, vereadores, se fazer presente juntamente a essa audiência pública em Francisco Beltrão, que é de suma importância nós se fazermos presente lá, porque é um problema que acarreta todos os municípios da nossa região por essas quedas de energia. Então eu acredito que a união da força das autoridades, dos membros da sociedade, se faz muito importante para a soma de uma busca de uma melhoria, principalmente na nossa energia aqui do Paraná e do Nova Prata do Iguaçu. Ontem mesmo tive a oportunidade de visitar o bairro São Jorge, e vimos lá, juntamente com as pessoas, uma necessidade muito grande de uma lombada, no mínimo uma lombada na rua João Alexandre de Souza, nas proximidades do bar da Jocélia. É uma rua muito estreita, onde as crianças brincam na rua, as pessoas passam pela calçada, um pouco caminham pela via, e as pessoas passam com o veículo, carro, moto, numa velocidade um pouco alta. Então a reivindicação dessas pessoas aí é que a administração municipal consiga fazer uma lombada para reduzir a velocidade, causando menos risco àquelas pessoas que transitam por lá. Na esquina, um pouco mais acima dessa rua, nós temos a presença de uma valeta que se formou devido a uma boca de lobo estar trancada. Então a água escoa por cima do calçamento, isso vai afrouxando cada vez mais e os veículos vão passando e fez uma valeta muito grande que está numa situação insustentável até que o caminhão do lixo e o ônibus escolar não conseguem transitar por lá porque ficam encavalados. Então eu vi ontem lá que tem a presença de uns tubos, tem a presença de uma máquina lá que faz escavação, se possível estender os trabalhos ali nesse local que é pequeno o trabalho, mas de suma importância àquela população lá que está reivindicando.
Então, ontem em visita a gente conseguiu presenciar e estou trazendo aqui hoje, não conseguindo formalizar essa indicação devido a essa matéria exclusiva. Posteriormente vamos fazer, inclusive, que os vereadores façam uma aprovação e que a administração pública municipal consiga executar esses trabalhos lá diante daquela comunidade que está precisando muito. Seria isso, senhor presidente. Vereador Solano Fausti. Boa noite, senhores vereadores. Presidente, obrigado pela atenção. Parabéns à equipe que fez o esclarecimento do projeto, a Séries, Edilane. E quero deixar aqui meus parabéns pelos Dias das Mães também, né? Que você sempre cuide dos seus filhos com muito carinho. Isso é o mais importante. Parabéns obrigado ao vereador por 4 mandatos, Valmir Cristani, está nos vendo e nos ouvindo aqui, presente na Câmara, vocês em casa também. Então é uma satisfação muito grande hoje ver essa casa muito cheia. Falo do Lindomar, que é um cara que está batalhando junto com nós também, né, lutando pela mesma causa. A dona Lindomar também, que também luta pelo projeto do povo pratense. Então isso é muito importante. Quero dizer para vocês que nós tivemos uma reunião muito importante, acho que foi na quarta-feira, com o pessoal do Cascavel. 80 crianças estão escaladas para começar segunda-feira a jogar futebol. Isso é muito importante, a parceria, o Valdemar, o vice, o Sebastião, toda a equipe deles. Então, cara, muito obrigado por você estar investindo no nosso município, por você estar olhando para o povo pratense, e parabéns pela essa atitude que vocês têm da primeira escolinha do Cascavel, está em Nova Prata do Iguaçu, tanto no sudoeste ou no oeste do estado. Nós vamos trabalhar com essas crianças, colocando principalmente, não só jogar futebol, a educação e também a palavra de Jesus, que foi bem claro naquela reunião. Então, parabéns à imprensa que estava lá. Quem não está, os vereadores, me perdoem aí, que de repente não puderam ir. Então, eu quero simplesmente agradecer essas pessoas que estão trazendo o projeto deles para Nova Prata do Iguaçu. Nós, há 10 anos, 20 anos atrás, nós era fundo em quintal. Nós não tinha saída. Hoje, Nova Prata, e digo para vocês, daqui 10 anos Nova Prata vai ser um polo turístico. E com esses vereadores novos, os novos, nós vamos fazer as coisas acontecer, para que os outros venham. Então, eu quero só desejar aqui hoje, parabéns à equipe, parabéns a todas as mães de Nova Prata do Iguaçu, principalmente a minha, a dona Edith, a minha esposa, a Veridiane. Quero mandar, vocês mandam uma mensagem lá para a dona Salete, que também é uma mãe minha. Então, parabéns às mães do nosso município. E conta com o vereador Solano. Muito obrigado e um abraço a todos. Tá? Vereador Neivo Borsato. Com licença, senhor presidente, pessoas que estão aqui na Câmara. Quero agradecer a presença da nossa jurídica aqui, nossa procuradora da Câmara, a doutora Creus Scott, que nos assessora quando a gente precisa. O vereador faz coisa errada quando quer, porque nós temos funcionários bastante capacitados aqui na Câmara, temos 2 jurídicos excelentes aqui na Câmara, então só procurar a assessoria que, com certeza, daqui a hora que acabar nosso mandato, nós não vamos estar respondendo lá na frente se nós fazer a coisa certa. E também as pessoas que estão nos assistindo em casa, eu quero aqui desejar força à família Guimarães, onde perdeu a mãe ali, a dona Vilma Guimarães, lá da Colônia Nova, foi moradora da Vila Salete. Então a sua filha Elisandra, a sua neta Tainara, o Enzo, o seu genro Clay Chaves, que fizeram de tudo pela mãe, lutaram, correram de atrás, mas Deus chamou. É que nem eu falei um ano atrás, quando perdi meu pai, com certeza, da onde que ele está, de onde é que essa mãe está olhando por tudo nós. Força, família lá da Vilma Guimarães,
E também era para ter a rodada sábado, devido ao falecimento da dona Vilma, foi transferido para sábado agora. Então, estou convidando todo mundo, o pessoal do esporte, para participar sábado lá na Colônia Nova, sábado de tarde, da rodada do campeonato lá municipal, que era para ter sido sábado passado, foi transferido para esse sábado. E também quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui de Nova Prata e as mães que estão presentes aqui na Câmara, as meninas do plano diretor aqui também, né, que se fazem presente aqui. Então, feliz Dia das Mães a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também queria fazer um agradecimento aí especial às Séries e à Edilane, que conduziram esse novo plano diretor aí há tempos aí, já trabalhando em cima desse plano. Agradecer a presença do vereador do nosso município, ex-vereador Valmir Cristani, que veio trazer um convite para nós participarmos dessa reunião em Francisco Beltrão. É uma audiência pública, né, Valmir? Então, vereadores estão convidados aí para próxima semana aí participar dessa audiência pública lá, para discutir assuntos de energia e outros assuntos, né? E agradecer você que está em casa também, né, por a sessão hoje um pouco extensa, mas era necessário. Então é uma sessão aí de quase 1h30 aí. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de maio de 2023.